Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Historiando Games. Aqui, como vocês bem sabem, os rumos para aprender sobre jogos e ensino de história é o caminho certo. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos e hoje eu estou aqui com os nossos convidados marcantes de sempre, Davi Simões e Rafael Pereira, que hoje vão falar um pouquinho sobre a criação do seu próprio jogo que foi utilizado em sala de aula, certo? Mas antes da gente ter essa conversa com eles, não custa nada a gente fazer aquela breve recapitulação sobre o episódio anterior, certo? Que teve um destaque sobre a independência da Bahia, do 2 de julho ao 7 de setembro. Né, como vocês puderam acompanhar no último episódio, a gente trabalhou um pouquinho do panorama sobre a Conjuração Baiana e a independência da Bahia, com um destaque para o nosso colega Davi Simões, que elaborou todo um contexto histórico e todo um legado da Bahia nesse processo da independência do Brasil. Como a gente discutiu um pouquinho, esses dois movimentos históricos contaram com a participação de diferentes camadas da sociedade, desde pessoas, né, mais pobres ou que desempenhavam profissões ou eram de grupos mais desfavorecidos da sociedade, até aqueles que possuíam o maior prestígio, né, político, econômico, que se juntaram nesse combate contra os portugueses. E ao longo dessa luta, a gente pôde observar também figuras históricas, é, nossos heróis e heroínas da Bahia que contribuíram é, nessa luta contra os portugueses. A gente falou um pouquinho, né, Davi e eu também, a gente comentou a respeito de Maria Quitéria, Maria Filipa, Joana Angélica, e Davi trouxe todo o contexto que estava acontecendo em Portugal e na Bahia para que levasse a tudo isso que foi desencadeado naquele período na primeira metade do século XIX. E a gente trouxe essas informações a respeito da independência da Bahia para provar que dá para trabalhar esses conteúdos de história através de jogos em sala de aula. Eu e o colega Rafael, a gente abordou um pouquinho sobre jogos que possibilitam esse aprendizado mais dinâmico e mais imersivo e que instigam os estudantes. No caso, o colega Rafael, ele trouxe um pouquinho do jogo Independência é Liberdade, que era um RPG de mesa, onde ele trabalhou toda a importância do professor nesse, nessa utilização do jogo. E eu também trouxe o jogo, o game Búzios X da Liberdade. E também trouxe um pouquinho da metodologia, da história do jogo, o como que ele trouxe para os alunos a importância da conjuração baiana e como isso despertou neles aspectos e pontos significativos que dialogam tanto com, né, a história, o conteúdo presente no jogo, quanto com a história do tempo presente, ou seja, questões presentes que podem ser trabalhadas em jogos, em games, com propostas educativas. Então, hoje, como eu estava falando no começo do vídeo, a gente vai ter um destaque, vai aprender mais sobre esse processo de criação de um jogo, né? Como é que foi criar esse jogo a partir desses dois grandes inventores e gênios da história que estão aqui comigo. Então, Davi e Rafael, por favor, apresentem-se e tragam um pouquinho de como foi esse processo. Certo, muito obrigado, Eduardo. Mais uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, né? Estamos aqui mais um dia, mais uma aula sobre esse processo, justamente, né? Sobre jogos e o ensino de história, né? Então, muito feliz por estar aqui, em estar apresentando aqui o nosso projeto, o meu e de Davi, né, sobre os 2 de julho, né, intitulado de 2 de julho, uma batalha mágica pela independência, né, que é um jogo de cartas com, claro, com a temática 2 de julho, né, trazendo esse aspecto também de fantasia, né, para poder atrair mais o público infanto-juvenil, né, então muito feliz por estar aqui. Vamos discorrer um pouquinho sobre o que a gente passou durante esse processo de criação, que foi um pouco diferente do que alguns outros que nós tivemos a oportunidade de conhecer, né? Então, nós vamos apresentar esse
nosso processo de criação, né? Essa participação que nós tivemos colaborativa, que Davi vai trazer com mais detalhes, né? O porquê foi uma participação colaborativa. E é claro, né, muito feliz de estar aqui, apresentar esse projeto, né? E, como sempre, com o objetivo de trazer novas ferramentas para essa mediação, claro, no ensino de história. Falar um pouquinho, né, agora em relação a essa questão da participação colaborativa, né? Mas antes de falar em relação à participação colaborativa, gostaria de falar um pouquinho em relação a como surgiu essa idealização do projeto. Rafael vai falar mais um pouquinho também, mas gostaria de dar uma pequena contribuição. O projeto, né, ele surge fruto da idealização, tanto minha como de Rafael, para se enquadrar no projeto da residência pedagógica. Tanto eu como o Rafael fomos bolsistas de residência pedagógica no Colégio Luiz Tarquínio, no CPM Militar, Colégio Público Militar, durante o período de 1 ano e 6 meses. Rafael ficou com turno de ensino fundamental, 2, né? Acho que, salvo engano, ele pode confirmar depois para vocês, mas, salvo engano, foi o 7º ano, e eu fiquei com a turma do 3º ano do ensino médio. E quando a gente conclui o processo de residência pedagógica, é obrigatório, nós que somos residentes, apresentar um projeto de cunho de iniciação científica. Com isso, a gente surgiu uma vontade nossa, tanto minha como o Rafael, que era uma vontade muito anterior dele, inclusive, que ele vai falar mais um pouquinho em relação à questão da participação do projeto, de se fazer um RPG, né? E por que a gente decidiu fazer um RPG? A gente viu, né, que como eu estava com uma turma de 3º ano, de ensino médio, uma turma que é mais próxima, querendo ou não, já do nível universitário, do nível superior, que poderia existir uma viabilidade desse processo, já que justamente poderia servir como uma introdução de pesquisa de cunho acadêmico que eles poderiam vir a ter no nível universitário. Além disso, a minha turma, que era o 3º ano D, já tinha uma certa inclinação para projetos científicos. Alguns alunos da turma participaram da Olimpíada Nacional de História do Brasil da Unicamp. Inclusive, eu fui orientador deles, a gente conseguiu chegar na final, infelizmente, na final online, não na final presencial, né? Mas foi um grande feito para alunos do colégio público que, infelizmente, sofrem com a falta de professores, sofrem com a falta de investimento, sofrem com a falta de infraestrutura chegar tão longe, né? Então, a gente já via toda essa inclinação por parte dos alunos de desenvolver um projeto. Então, a gente acabou unindo o útil ao agradável. Mas eu vou falar um pouquinho mais depois para vocês em relação à outra parte, em relação à iniciação do projeto. Mas falando um pouquinho em relação à participação colaborativa, né? É importante ser dito que durante esse desenvolvimento de todo o projeto, os estudantes estiveram ativamente presentes no processo de elaboração. Claro, a temática foi escolhida por mim e Rafael, que a gente foi os idealizadores dos projetos. Além disso, a seleção, além disso, né, apesar de a gente ter feito essa recorte histórico, por assim dizer, né, a gente recortou em relação à idealização, né, do projeto, que seria em relação ao 2 de julho, né, a independência aqui da Bahia. A gente deixou os estudantes livres para escolherem os personagens históricos, seja de campeonatos populares, ou também aqueles personagens históricos, né, que são os famosos, Maria Quitéria, Maria Filipa, Joana Angélica, entre outros. Também os municípios que participaram, os atuais municípios, né, porque obviamente a gente sabe que não existe essa nomenclatura naquele período de municípios, né, mas enfim. E também, justamente, a criação das cartas, né, justamente a questão do design, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, a gente deixou isso muito livre por parte dos estudantes, a gente deu essa autonomia para eles. A única coisa que a gente delimitou foi em relação a esses personagens locais históricos, que a gente delimitou a periodização do 2 de julho, né, então para não colocar, por exemplo, Belém do Pará com carta do jogo, né? Então a gente respeitou justamente o período e o local onde se aconteceu o 2 de julho e também personagem, para não colocar Zumbi dos Palmares no 2 de julho, né? Justamente, né? Porque são períodos históricos totalmente distantes entre si. Com isso, né? A gente dividiu a organização do projeto entre os estudantes, pois justamente para a gente acreditar na autonomia dos estudantes, também justamente acreditar na própria organização deles, claro, com a gente supervisionando, né? Então a gente dividiu entre grupos de pesquisa, grupo de design de cartas e grupo de adaptação das regras do jogo. Então você diria que essa participação dos estudantes nessa missão de construir o jogo foi fundamental. Com certeza, com certeza. Se a gente não tivesse esse apoio dos estudantes, tanto em aderir ao projeto, né, porque é um projeto, querendo ou não, é idealizado por nós, mas eles fundamentaram, foram eles que produziram, nós enchemos o projeto. E não só essa adesão, também com uma própria organização dos estudantes, se dividir em grupos e se compromissar em relação a efetivar esse projeto. Por mais que a gente tivesse muitos desafios, muitas dificuldades, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente.
Em relação a essa divisão, a gente dividiu em grupos de pesquisa, certo? Foi o grupo responsável, justamente, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que foi responsável, cada grupo. Grupo de pesquisa, grupo de design de cartas e grupo de adaptação das regras do jogo. O grupo de pesquisa, né, como o próprio nome já diz, eles foram responsáveis por reunir todo o material necessário para a criação dos textos das cartas, além de definir quais personagens e lugares seriam mais importantes para o contexto histórico. Então, como a gente disse, a gente deu total liberdade de decidir qual personagem deveria estar presente, qual território seria dependente, e quem foi esse grupo responsável foi justamente o grupo de pesquisa. Contudo, entretanto, todavia, essa seleção de materiais a gente fez com base em pesquisa dos periódicos, né? Esse material que a gente deu para os estudantes, uma pesquisa minha e Rafael, né? Justamente no intuito de poupar o tempo dos estudantes em relação à busca de material em periódicos, em teses de doutorados, em dissertações de mestrados, em artigos e textos bibliográficos. Claro, obviamente, a gente deu toda e total liberdade do mundo para os estudantes adicionarem mais referências, mais materiais. Claro que, obviamente, sendo respaldado academicamente e sendo uma bibliografia confiável, né? Para não chegar com bibliografia que tem nada a ver com nada, que não tem nenhuma referência histórica, não tem fonte, aquelas famosos livros que parece que fazem para vender, né? Porque cunho de historiador definitivamente não tem. Além disso, né? A gente também tem a equipe de design de cartas, que foram responsáveis por definir a produção das imagens, a formatação dos textos e a elaboração final das cartas. Então foram eles que definiram todo esse modelo em relação às cartas. Por fim, e não menos importante, a gente tem a equipe de adaptação das regras do jogo, que foi encarregada do balanceamento e da criação das regras, inspirando o RPG de cartas Marvel Snap. Certo, que fique bem claro, a gente criou um RPG, só que a gente pegou um modelo já pronto de RPG, que foi o Marvel Snap, porque, obviamente, Rafael pode até falar um pouquinho mais sobre isso, porque ele é mais um dominador sobre o assunto de RPG, é muito trabalhoso criar toda uma história, toda uma mecânica, todo um jogo do zero. Para vocês terem noção, a gente fez esse projeto em menos de 2 meses. Então, não tinha como fazer um jogo do zero em menos de 2 meses. Era impossível a gente conseguir fazer isso, além de outros desafios e dificuldades que a gente tinha, infelizmente. Então, a gente pegou já uma receita pronta, né? Então, a gente já tinha uma base, a gente gostaria muito de fazer um novo jogo, mas infelizmente não deu. É interessante você falar sobre essa questão do curto prazo que vocês tiveram para poder desenvolver o jogo. Só aí a gente já percebe um dos desafios que vocês encontraram nessa hora de produzir o jogo. Mas o que eu achei interessante da sua fala foi que vocês proporcionaram para os garotos, para os meninos da escola, essa liberdade criativa. E a criatividade é justamente uma das competências essenciais para a aprendizagem. Então, eu já achei esse um ponto bastante interessante do jogo de vocês. Agora, eu queria saber uma coisa. Por que o RPG? De onde que vocês tiraram essa ideia de escolher um RPG no meio de tantas outras possibilidades de jogos? Por que o RPG? Olha, o RPG, né, é assim, é algo que para mim não é estranho, né? Eu já tenho uma certa aproximação com o RPG, né? Isso começou, é claro, desde os jogos eletrônicos, né, com os RPGs, e foi se estendendo quando fui conhecendo mais sobre o universo do RPG de mesa, né? Então, eu já tinha uma certa ideia na minha cabeça de desenvolvimento de um jogo de RPG, né, que eu queria fazer. Eu tinha uma temática realmente, eu queria fazer uma temática histórica, né, com elementos de fantasia, porque quero que não é atrativo você trazer para o nossa realidade, né? Então eu imaginava, imagina um jogo de época com magia acontecendo dentro de Salvador. Você tá lá lutando contra seres na Baixo Sapateiro, na Lapinha, no Pelourinho, né? Fazendo luta, você com um mapa, entendeu? Tudo arrumado, o mapa da cidade de Salvador e tal. Você é parte da desenvolvendo a história. Então eu tinha isso em mente, né? Então casou com essa possibilidade, né? Quando a gente teve que fazer, deu início, né, à residência pedagógica, e nos foi orientado que tínhamos que fazer algum tipo de projeto, né, para ser aplicado,
né, na sala de aula. Como o Davi falou, naquele momento eu estava no Fundamental 2, dando aula para o sétimo ano, sétimo e sexto ano. Então, quando nós sentamos para poder avaliar, nós vimos que realmente não dava para fazer com esses alunos ainda, né? Uma coisa seria colocar eles para jogar, outra coisa é trazer eles para o processo de desenvolvimento, né? Então, ele precisava de pessoas, de alunos com uma certa idade que poderiam sim trazer, né? Ter um certo senso de responsabilidade nesse processo de criação, né? Então, eu acho que esse também foi um dos diferenciais, como o Davi falou. Já tinha uma turma de alunos que já estavam acostumados, né, com essa parte de pesquisa, já que ele estava ajudando nessas Olimpíadas, né? Então já era uma turma que já vinha já com estudos mais avançados, né? Então, e é aquela coisa, né? O que também é um ponto positivo, acaba também não sendo um ponto negativo, né? Então, uma turma engajada no terceiro ano, a gente sabe que o foco deles estão justamente para o Enem, né? Estão justamente na questão de vestibular, né? Então, que acabou realmente dando um certo desafio para o processo de desenvolvimento, né? Como o Davi, desculpe, como o Davi vai explicar mais para frente, né? Então, mas é isso. Já era uma ideia antiga que a gente tinha, que eu tinha essa vontade de fazer e que Davi abraçou, né, a ideia, né? E a gente com isso a gente conseguiu pôr para frente e a gente tem aí o resultado, né? Acho que vocês estão vendo aí no passado das imagens do nosso jogo, né? Então, foi um processo árduo, né? Foi um processo cansativo, mas também foi muito realizador, né? Foi uma coisa que a gente deu aquela sensação realmente de dever cumprido, que a gente conseguiu criar algo, né, diferente e para melhorar mais ainda, a gente criou algo com a ajuda dos alunos, né? Eu acho que isso aqui acaba sendo esse ponto diferencial em todo esse projeto. É muito bacana isso que você acabou de falar, Rafa, sobre esse processo de construção conjunta, tanto por parte de vocês quanto dos estudantes. A gente nota que a turma gera uma turma bem participativa e que vocês conseguiram trazer eles para a produção do jogo. Isso é muito bacana. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso. A escolha do tema sobre o 2 de julho, a independência da Bahia, foi algo que partiu de vocês, dos estudantes, ou está ligado, por exemplo, com o projeto da residência em si, ou seria com a comemoração dos 200 anos de independência da Bahia? Seria esse o motivo pela escolha do tema? O que a gente pensou justamente foi o fato de que estávamos realmente comemorando ali o bicentenário do 2 de julho, né? Porque, assim, até antes do bicentenário, esse tema ele não era muito abordado nas escolas, né? A gente não tinha muito conhecimento sobre o 2 de julho, entendeu? Então, isso eu falo por caso próprio. Na minha época de colégio, a gente não falava sobre o 2 de julho. Assim, era citado, a gente tinha uma noção do que foi, mas ele era como tivesse mais uma revolta que aconteceu no Brasil antes da independência. Então, não se davam o devido importância, né, para esse conflito, né, que realmente teve sim a sua grande importância. E com essas mudanças, né, que é esse maior apelo, né, a gente viu uma oportunidade de também trazer esse tema de um modo diferente, né, de utilizá-lo justamente como um método para que os alunos possam aprender de alguma maneira, né? Então, como a gente colocou o nosso jogo, ele tem a parte que traz, né, textos.
né, que são correlacionados diretamente com o tema do júri, com as batalhas, com os personagens, né, com as figuras que estiveram ali, sejam elas brasileiras, sejam elas portuguesas, mas que tiveram algum tipo de importância durante aquele momento, né, e como o Davi falou, né, também trazendo essa importância e essa preocupação no quesito histórico, né? A gente não quer passar informações incorretas, meia informações, né? Ou algo que não esteja comprovado, né? No cenário histórico. A gente precisa de algo que, além de trazer o divertimento, também possa trazer esse processo de aprendizagem, né? E é claro, também pensando no professor, né? O professor utilizar esse jogo de uma certa maneira, né? Então, como a gente pensou na temática do Marvel Snap, né? Que é um jogo de cartas para celular, né? Que é referente ao mundo dos personagens da Marvel, Marvel Comics, né? Que é um jogo de cartas onde cada personagem tem um poder, né? Tem uma certa habilidade condizente com o seu, com a sua característica de super-herói, entendeu? Não é algo aleatório. E com isso, a gente pensou da seguinte maneira: podemos trazer essa a característica para esse jogo. Então, porque isso vai trazer justamente para os alunos essa leitura, de você ler os textos, entender e a partir daí raciocinar. Poxa, Maria Quitéria, que poder eu posso dar para esse personagem de acordo com a história dela? E a partir daí, através da leitura, através do entendimento, criar justamente esse processo. Então, é muito mais, como voltando aqui ao raciocínio, de como nós podemos justamente trazer um tema, né, que agora está sendo mais visto, mas de uma maneira que todos possam participar, né? E que todos entendam, quando forem pegar o livro para ler e jogar, possam ver que, poxa, esse trabalho foi feito não somente por professores, né? Por futuros professores, mas também por alunos, né? Então, que isso também sirva de inspiração para que todos também possam fazer isso. Só complementando a informação que o Rafael tinha dito anteriormente em relação à faixa etária que nós escolhemos, um dos princípios do RPG foi em relação à democratização. Então, apesar de a gente ter escolhido uma faixa etária específica, justamente pelos motivos anteriores elencados, como maturidade, como uma maior proximidade do nível acadêmico, a gente também deixou livre estudantes de outros graus de ensino, né? Segundo ano do médio, primeiro ano do médio, até ensino fundamental 2, participar do projeto. Então, que fique bem claro isso, qualquer pessoa podia participar do projeto. Só que, obviamente, a gente acabou escolhendo uma turma, porque a gente precisava de ter uma turma específica direcionada a produzir o projeto, que foi a minha turma, terceiro ano dei, só que outras turmas e outros graus de ensino também participaram, outras séries. Como, por exemplo, teve um do oitavo do nono ano, pelo que eu me lembre, que participou do projeto, alunos do segundo ano do médio. Então, foi algo amplamente democratizado. A gente permitiu justamente a inclusão também dessas pessoas, porque o intuito do projeto era justamente fazer um RPG feito pelos alunos, independente de que nível de ensino fosse. Se quisesse participar do projeto, estivesse empenhado em participar, podia entrar sem nenhum problema. Interessante isso que vocês trouxeram, de ter uma maior inclusão, de ter uma maior participação, o foco ser nos estudantes, e esse é um dos pontos chaves da gente utilizar um jogo em sala de aula, que é tornar esses estudantes ainda mais protagonistas do seu processo de ensino e de aprendizagem. Então, eu achei isso muito bacana. Agora, quando vocês aplicaram o jogo, quais foram os objetivos que vocês tinham a intenção de alcançar? Vocês poderiam me dizer assim alguns deles que vocês tinham em mente? Bom, eu acho que o primeiro objetivo, antes de mais nada, né, é justamente uma maior visibilidade, né, de nível tanto estadual para os estudantes, também a nível nacional, porque é um projeto que a gente planeja colocar para frente em razão do 2 de julho. Muita gente ainda associa a independência do Brasil sendo um processo do eixo sudeste, né? Infelizmente, São Paulo e Rio de Janeiro, que é, infelizmente, essa visão de poderio hegemônico, né? Então, infelizmente, acaba que a Bahia ainda, por mais que a gente teve significativos avanços em relação à participação de estados nordestinos e estados do norte em relação à participação no processo de independência, ainda é algo muito marginalizado. Então, trazer essa importância do território baiano
no processo de independência do Brasil. Além disso, justamente proclamar os estudantes, trazer essa visibilidade também, são 200 anos de independência, porque esse projeto foi desenvolvido no ano de 2003, ano ao qual comemorou aqui no nosso território os 200 anos de independência. E também mostrar para os estudantes o que é um projeto científico, né? Um projeto que tem os moldes claros de uma iniciação científica, um projeto que você pode se fazer na faculdade. Porque a gente fez tudo isso para os estudantes, a gente fez pesquisa, a gente fez produção de material. Então a gente teve bastante coisa que eles vão pegar na faculdade, então dá meio que uma introdução ao mundo acadêmico, né? E também, eu acho que um outro objetivo mais importante ainda é demonstrar aos estudantes que eles foram parte de algo. Se a gente pegar o livro do nosso projeto, todos os estudantes, independente da equipe a qual eles participaram, estão lá constando como membros do projeto, como participantes do projeto, seja lá nas suas respectivas divisões, em relação à equipe de design, em relação à equipe de pesquisa, em relação à equipe de história, em relação à equipe de design de carta, todos estão com sua participação. Então, de certa forma, eles fizeram parte de algo e eles podem sim dizer que são criadores do projeto justamente com a gente. Muito importante isso que você trouxe, Davi, sobre essa sensação, né, dos estudantes poderem dizer que eles fizeram parte dessa criação, né, que eles estavam ali, o nome deles estarão lá na hora, né, que alguém for conferir o jogo. E esse jogo vai chegar ao público? Vocês pensam em trazer para o público de um modo geral que atenda outras escolas, para além da que vocês aplicaram o jogo? Essa é uma questão assim de um grande desejo tanto meu como o Rafael, mas infelizmente é um dos empecilhos que nós temos, que é a questão econômica, que já fala um pouquinho mais dos desafios da aprendizagem, porque essa questão econômica teve também um grande problema em relação à elaboração do jogo. Então, tendo dinheiro, a gente é disposto, inclusive, a ampliar o jogo, trazer mais cartas, trazer até mesmo, de certa forma, uma mecânica própria do jogo. Então, o desejo, sim, meu e de Rafael é um desejo de ampliar essa possibilidade do projeto e justamente de produzir isso em larga escala, né? Justamente para trazer em outros colégios, seja no território da Bahia ou em outros territórios, mas um desejo maior ainda é pelo menos conseguir publicar esse projeto que já está finalizado enquanto um projeto para ser aplicado enquanto material didático em todo o território baiano. É um projeto, claro, ambicioso e muito difícil, mas que é o desejo tanto meu como o Rafael, que a gente está empenhado em conseguir pelo menos isso. Conseguir algo maior, como eu falei, que é a criação de um jogo, podemos dizer, parte 2, com base nesse projeto, com uma mecânica, novos personagens, totalmente redefinido, a gente sabe que é algo mais difícil. Mas esse de publicar o jogo, a gente acha mais viável, a gente está disposto a conseguir e estamos tentando fazer isso. Então, assim, é como o Davi colocou, realmente essa parte econômica que ele é um desafio para a gente, né? Estamos ainda esse projeto, ele ainda está embrionário, né? Queríamos um protótipo que precisa de polimento, né? E eu acredito que acho que um dos um dos exemplos, né, disso é quando vocês vão ver, vocês já viram, né, e continuam vendo as imagens das cartas, que as representações, né, dos personagens, dos locais, elas estão meio diferentes, né, do que a gente está acostumado. Foram todas geradas por IA, né, porque a gente, infelizmente, não tinha verba para poder contratar uma pessoa para poder fazer os desenhos e também não queríamos utilizar as mesmas imagens de sempre, até porque tem alguns que pode ter problemas com direitos autorais, então a gente não quer isso. Então a gente preferiu nesse caso gerar essas imagens por IA, até porque tem até algumas que realmente elas não têm muita aproximação com a realidade, mas a gente pensa muito mais no sentido de ser um jogo, ter essa liberdade artística, né, para poder fazer representações de um local, de alguns personagens, né? Então, sem, é claro, ferir a essência deles, né? Então a gente também teve esse cuidado, mas também é um dos exemplos, né? Sobre justamente essa parte econômica que infelizmente é o que pega, né? Então assim, temos o objetivo sim de chegar mais em frente, achar locais, se for possível, para publicações ou tipos de parcerias para isso, né? Mas até lá a gente está no processo de melhorias, né? Do nosso projeto
né? E aos poucos nós estamos fazendo esse polimento, né? Do jeito que a gente dá, com o tempo que a gente vai fazendo as melhorias aos poucos, né? Com o objetivo também, é claro, a gente não perder essa esperança de trazer esse projeto à luz, né? E que seja utilizado pelo máximo de pessoas possíveis, né? Então, muito mais isso que a gente tem em mente. Eu não tenho dúvidas que esse projeto vai continuar a avançar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas eu garanto que se vocês procurarem as pessoas certas e os lugares certos, ele vai continuar crescendo bastante e, como você falou, vai alcançar cada vez mais e mais pessoas. Agora, um detalhe que vocês trouxeram foi justamente a questão do desafio de financiamento, né? De um investimento no jogo de vocês. Agora, para além desse, quais seriam os outros principais desafios que vocês encontraram ao longo da produção do jogo, junto com os estudantes, dentro da sala de aula? E como é que foi utilizar essa IA? Porque você falou um pouquinho, né, que teve essa questão de ter o cuidado com direitos autorais, com direitos de imagens, e você optou por usar a inteligência artificial. E aí eu queria saber também como é que foi usar esse recurso, se no final das contas deu certo ou se ele mais atrapalhou do que ajudou. Pois bem, né? Realmente tivemos muitos desafios durante o processo de criação, né? Acho que alguns, como o Davi falou, a gente teve alguns problemas relacionados à própria turma, no quesito de que eles também tinham as prioridades deles, né? E são plausíveis essas prioridades que eles tinham. Mas em relação ao desenvolvimento do jogo, a gente ia entendendo, né, a dinâmica conforme a gente ia passando, né? Então, quando os alunos começaram a entregar para a gente as cartas, né, os textos, já tivemos já a nossa primeiro desafio, que era o quê? Pegar esses textos que eles criaram, revisar eles, né? Com base no que eles leram. Aí tinha que ter certeza que aquele texto ali estava correto, se estava preciso no sentido histórico, estava respeitando as referências, né, bibliográficas que nós mandamos, né? Então, e é claro também que não tivesse nenhum tipo de interferência relacionado à IA. A gente tinha esse problema, a gente tinha esse medo, né? Porque para evitar qualquer tipo de problema posteriormente. Mas assim, a turma ela foi muito boa, todos os textos que eles mandaram estavam muito coerentes, né? Estavam seguindo o que nós orientamos, né? De processo de escrita, de desenvolvimento de texto, né? Então, todos tiveram muito bens relacionados às próprias cartas de habilidades. Tivemos ali também outro desafio. Alguns não conseguiram trazer uma habilidade correspondente à história do personagem, isso é absolutamente normal. E também o fato de que alguns personagens que nós listamos, né, não terem tanto destaque na história normal, que no quando ele fala história normal seria a do livro didático, né, do colégio, né? Então, eles não tiveram muito conhecimento e muita certeza de como ia tratar, né, aquele personagem, como é que eles iam escrever, né? O que também é aquela coisa, absolutamente normal isso acontecer, né? Eles estão desbravando um, um novo território, né? Então, nós orientamos, nós ajudamos, revisamos tudo mais de uma vez para garantir que está tudo certo. Aí, depois disso, finalizando essa parte, beleza. A criação do design das cartas foi maravilhoso, os alunos foram muito bem, né? Fizeram um design muito interessante, muito chamativo, né? Que é a base do design das cartas que estão lá. Agora, sobre as imagens, realmente a gente teve eu e Davi tivemos uma reunião para falar sobre isso. Precisávamos saber o que nós iríamos fazer. Vamos usar as imagens da internet? Não vamos. Se a gente pegar alguma imagem com direitos, isso pode gerar problema, né? Até mesmo para uma futura
tentativa de publicação, de apresentação de projeto para algum órgão, para algum grupo, para alguma fundação. Então, nessa história, decidimos realmente utilizar a IA e deixar claro que nós estávamos utilizando a IA, né? Então, utilizamos justamente a IA do Bing, né, o gerador de imagens. Tivemos problemas, né? Porque a criação de imagens ainda tem problemas, e assim, e aí já vem a questão. A inteligência artificial não tinha muito noção dos personagens da Independência da Bahia. Então, se eu colocasse lá Tiradentes, herói Tiradentes, ele ia gerar a imagem do herói Tiradentes. Mas se eu fosse colocar lá e botasse General Labatute, ele ia me dar uma imagem bem genérica, né? Então, a gente tinha que criar um prompt de comando para poder gerar uma imagem que se assemelhasse ao a imagem do Pedro Labatute, por exemplo. Maria Quitéria, a gente teve um problema sério para poder gerar a imagem de Maria Quitéria. Dava dando muito errado. Se você olhar a imagem de Maria Quitéria, vai estar passando aí, como ela difere com as imagens que a gente tem justamente nos livros, nas pinturas, né? Então, porque justamente é uma imagem gerada por IA e assim foi a mais próxima que a gente conseguiu fazer. Ela até mesmo remete a essa imagem a senhora da Liberdade da França, daquele quadro, né? Que tem a mulher carregando a bandeira da França durante a Revolução, né? Então, porque é difícil a gente criar um ponto de comando para alguns personagens que não estão muito presentes, né, na internet. Então, aí acaba tendo essa certa dificuldade. Mas assim, isso não é algo que a gente deseja manter no projeto, né? A gente tem é, essa objetividade de contratar, quando estiver as devidas verbas, um artista, uma pessoa, um designer, para poder fazer essas imagens, né? Recriar esses personagens, recriar os locais, né? Bem estilizados, né? De um jeito que a gente possa, assim, algo único, mas que ainda tenha, assim, é claro, aquela semelhança com o personagem, com a localidade, né, para que fique mais agradável para quem estiver jogando. Só para complementar justamente essas ideias que Rafael trouxe em relação a desafios, a gente não pode se esquecer em relação à carga horária dos estudantes. A carga horária é um fato muito pesado, devido ao novo ensino médio que a gente tem em vigoração atualmente em todo o território nacional. Então, para vocês terem noção, os estudantes chegavam a ter mais de 10 matérias. Imagine aí 10 matérias, como eles falavam, com prova, com trabalho, mas iam dar conta de um projeto tão extensivo e tão grande quanto o nosso. Além disso, um outro problema que a gente teve muito forte foi a falta de infraestrutura do colégio. O colégio, claro, é uma estrutura muito melhor que muitos colégios públicos que temos por aí, isso é um fato a ser dito, mas apesar disso, a infraestrutura ainda é que, de certa forma, precária. Por exemplo, a gente não tinha uma sala de informática, ia falar, gente, vamos liberar hoje a aula para fazer atividades sobre o projeto. Se os alunos não tivessem um aparelho celular ou um notebook que levasse para a sala de aula, tivesse conexão com a internet, como que a gente ia fazer o projeto, se não tinha uma sala de informática? A gente possuía, no mínimo que a gente possuía, era uma sala de vídeo improvisada, que foi, inclusive, um lugar da biblioteca que deveria existir, colocar na sala de vídeo com um data show, que muitas vezes só tinham 2 salas de vídeo, então era muito disputado, então a gente iria marcar uma reunião na sala de vídeo e não tinha como, porque já tinham reservado, e só tinha um data show e um computador. Então, se os estudantes não tivessem, no caso, um aparelho justamente celular com internet, eles não iam fazer nada. Eles iam ficar simplesmente sentados sem ter ferramentas para justamente para a elaboração do projeto. Então, a gente também não teve nenhum apoio financeiro, né? Isso a gente sabe que não é culpa do colégio, né? Obviamente, que essas questões de verbas é questão do governo do estado em relação a repasse. Então, infelizmente, não é culpa do colégio, mas é um ponto interessante de saltar que a gente não teve apoio financeiro nenhum, porque, consequentemente, acabou a gente tendo que utilizar IA, né? Porque a gente não tinha dinheiro para contratar desenhista. Tanto para vocês terem noção de quão grave foi esse problema financeiro, a gente teve que pedir para os alunos a impressão do jogo, porque a gente fez cópias digitais, obviamente gratuitas, né? Mas a impressão do jogo, que a gente deixou uma cópia lá para os alunos, para eles poderem justamente jogar, poderem compartilhar entre eles, foi um papel todo especial, encadernado, certinho, e foi muito caro, porque justamente
Foi uma impressão especial. A gente teve que pedir vaquinha para os estudantes, porque eu e Rafael, a gente, dois assalariados que sobreviviam à base de bolsa de estudantil da capa, tinha que pagar quase 200 conto em impressão. É loucura, né? Então a gente ajuda os estudantes fizeram a vaquinha e contribuíram com a gente, né? Então, para vocês verem, até para ter impressão digna, fica digna, para a gente ter que pedir ajuda dos estudantes, né? Então, eu acho que é importante salientar isso, né? Que é algo que deveria ser mais implementado, né? Deveria se ter uma pasta, um orçamento específico dentro dos colégios para projetos desse cunho, né? Projetos de iniciação científica, projetos de extensão, como a gente tem no nível universitário. A gente, no nível universitário, tem muitos projetos de extensão que os professores podem solicitar a verba via os seus departamentos, via as coordenações, até iniciação científica. Mas e o projeto escolar? Caso um professor queira fazer um projeto escolar como a gente fez, ele vai ter que tirar do bolso dele, caso ele queira ter algum tipo de apoio financeiro. Porque o colégio não ofereceu, porque não tem dinheiro. Tem dinheiro muitas vezes nem para fazer uma reforma no colégio, tem que solicitar ao governo do estado, quando eles liberam, né? Então é um ponto importante a ser dito em relação a essas questões de outras dificuldades que a gente também teve no processo. A partir da fala de vocês, eu pude perceber que ficou claro que sem os estudantes não teria como esse projeto existir. Então, e esse problema, esse desafio que vocês compartilharam aqui com o público, é um desafio que tem tudo para ser bastante comum. Como você bem falou, o professor, quando for querer aplicar um jogo, seja de tabuleiro, seja um jogo digital, ou até mesmo outras tecnologias em sala de aula, as chances dele encarar esse problema são bem altas, porque são problemas comuns da nossa realidade. Às vezes a gente quer utilizar uma ferramenta, quer utilizar um mediador e vai encontrar problemas de estrutura, falta de financiamento, falta de auxílio, e tudo isso acaba, infelizmente, comprometendo ou tornando o processo mais difícil de ser realizado. Mas eu fico feliz que, apesar de todos esses desafios, vocês conseguiram seguir com o projeto do jogo. E só para saber também, como é que foi essa questão de conciliar a parte educativa com a parte divertida do jogo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho só sobre esse aspecto e, para fechar, e a gente seguir para a reta final, eu queria que vocês também compartilhassem comigo e com o público quais foram as competências, além da criatividade, que vocês desenvolveram com os meninos durante o processo. Por exemplo, eles realizaram a interpretação, leitura, utilizaram raciocínio lógico, pensamento crítico durante o jogo, ou quais outras habilidades que vocês despertaram nos garotos? Olha, eu acredito assim, nós fizemos um pouco de tudo, né? Primeiramente, apresentar eles, né, a um conteúdo acadêmico. Acho que foi a primeira coisa. Eles entenderem um pouco de que um artigo, né, uma tese de um TCC, uma tese de mestrado, um livro, né, voltado para a história, vai um pouco além do que eles já leram até aquele momento, né? Então, assim, a interpretação dos textos, alguns reclamaram que eu não estava entendendo muito bem o texto, né? Então, tiveram uma certa dificuldade de início, né? Mas aí é aquela coisa, é a prática. Então, eles começaram a ler, a reler, começaram a conversar entre si, né, sobre o processo de entendimento, o que facilitou muito, né, no final. E é claro, né, a gente a todo momento trabalhando o processo do pensamento crítico, porque a gente não queria que eles apenas pegassem uma parte do texto, copiassem, colassem nele. Não, a gente queria que eles lessem, entendessem e a partir daí escrevessem. Por quê? Aquilo ali também a gente botou em prática. A gente focou muito com eles. Aquilo ali não é somente para mim, Rafael, professor, para Davi. Não, aquilo ali é para todo mundo. Eu falei para ele, inclusive para alunos de séries abaixo de vocês, para um aluno Fundamental 2. Eu quero que ele leia isso aqui, um aluno do nono ano, oitavo ano, leia e entenda o que está escrito, né? Consiga compreender, consiga a partir dali ter uma base, nem que seja mínima, sobre aquele personagem, sobre aquela cidade, sobre aquele forte, sobre o que seja.
Então, era o nosso foco. Então, a partir daí, eles tiveram, né? No caso da equipe, né, de criação de regras, que a gente teve um foco também neles, porque, como a gente falou, nosso foco era sobre o jogo de cartas, né, Marvel Snap. Então, eu falei para eles, o trabalho de vocês vão pegar as regras do jogo do Marvel Snap, vão lê-las, e a partir daí vocês vão fazer justamente essa adequação ao nosso jogo, né? Já que aquilo ali é um jogo eletrônico, é um jogo celular. Então vocês vão ter que transformar aquilo ali para um jogo de cartas presencial, né? Eu expliquei mais ou menos a ideia de como seria esse jogo, estaria as cartas disponibilizadas na mesa. E a partir daí eles fizeram justamente esse processo de pegar aquelas regras, entender o que estava sendo feito. Alguns pegaram, baixaram o jogo, foram jogar para ter a noção. E a partir daí ter essa sapiência de desenvolver, né, de adequar, né, essas regras para o nosso jogo, né? Então, é justamente isso, é o processo de eles têm que ler, eles têm que interpretar, ter o pensamento crítico de que talvez aquela parte daquele texto não se encaixe tanto com essa parte daqui, e a partir daí ter esse senso de desenvolvimento, né? E é claro também, né, de desenvolvimento de equipes, de eles saberem delimitar atividades, determinar o que cada um vai fazer, né? Então, a gente deixava isso eles com uma certa liberdade para que eles façam essa tomada de decisão, né, para que também eles criem esse processo de autonomia, né, durante esse processo. Complementando o que a Rafael falou, né? Eu acho que essa questão da criticidade é algo muito importante, né? Porque eles teriam que não só ter a criticidade de poder analisar uma fonte, caso eles fossem ter contato com fontes primárias, né? Mas até a própria referência bibliográfica. Compreender, interpretar, sintetizar aquilo que estava falando, que eles não poderiam pegar simplesmente ter um artigo, uma dissertação ou algo do tipo, e eles pegarem na íntegra, né? Essas 2, 3 páginas, teriam que ter a capacidade de sintetizar e de compreender também. Porque eles teriam que entender o que seria informação útil ou não para estar presente nas cartas, ou o que poderia ser cortado ou não, caso ficasse algo excessivo, né? E também compreender até aquilo mesmo que poderia ser, isso aqui compreende mesmo a realidade, fazer justamente algo que a gente tem muito na história, né? O cruzamento de fontes, cruzamento de referências, que muitas vezes o que um autor fala não necessariamente é a realidade, o que consta, né? A gente sabe que o conhecimento um, é uma disputa de domínio, né? Então, muitas vezes acabam ocorrendo justamente revisionismos historiográficos, né? Que são bastante prejudiciais, ou até mesmo as coisas que não condizem com a realidade, né? Como a gente tem, por exemplo, gente que diz que a ditadura não existe mais, né? Nunca existiu, né? Enfim. Então, acho que tem que estimular toda essa criticidade dos estudantes, até mesmo o trabalho em equipe, né? Algo que a gente tinha falado em relação à BNCC, né? Que justamente a gente ampara, que é esse trabalho de equipe. Então, a gente teve justamente múltiplos, como a gente pode dizer, dinâmicas, né? Múltiplos pontos positivos, né? Essa questão da criticidade, o trabalho em equipe, até mesmo, de certa forma, essa inserção no mundo acadêmico, né? Pela leitura de referências que a gente viu, até que eles mesmos pesquisaram, e até mesmo a elaboração de projeto, caso seja um desejo deles, né? Eu e o Eduardo, né, de curiosidade, a gente participou, por exemplo, de uma extensão de um professor nosso da faculdade. Então, de certa forma, eles já teriam uma certa bagagem, como é que funcionaria, por exemplo, uma extensão, caso eles quisessem participar. Porque a extensão a gente fazia isso, né? Claro que a nossa extensão não era exatamente sobre pesquisa, né? Era sobre transcrição de documentos paleográficos, né? Era uma outra pegada. Mas, de qualquer forma, se eles fossem fazer uma extensão sobre alguma temática específica, eles vão ter que fazer pesquisa, vão ter que fazer elaboração de material, seja de texto ou o que seja. Então, já tem, de certa forma, uma introdução a esse mundo que é uma oportunidade que eles vão ter no nível superior. É perfeito o que vocês dois trouxeram para a gente sobre essas competências, essas habilidades que vocês ajudaram os meninos ou a desenvolver ou então a despertar. E você falou, Davizeira, para finalizar as perguntas, eu gostaria de fazer apenas uma última pergunta, que você falou que a questão da utilização de fontes e referências para desenvolver o jogo. Então, eu queria que vocês comentassem a respeito desse aspecto, bem pouquinho, é, sobre como vocês utilizaram para que o jogo pudesse ser produzido. Bom, a gente fez, né, como eu já falado anteriormente, a gente fez basicamente uma seleção, né?
a gente foi utilizando a biblioteca CAPES, né? E foi pesquisando os periódicos específicos da área. A partir disso, a gente foi dando uma lida no que esses textos falavam, né? Para fazer já uma leitura prévia, né? Porque se fosse algo absurdo ou que não era condizente, a gente já cortava logo. Isso aqui não manda para os alunos. A gente vendo que era um material de veracidade, um material amparado em fontes primárias, um material amparado no contexto sobre o 2 de julho, a gente mandava para os alunos e a partir disso eles iam fazer as cartas, né? O pessoal de pesquisa ia fazer esse levantamento, que a gente já tinha enviado material prévio, e passaria para o pessoal de design de cartas. Então foi meio que um trabalho já de, como a gente pode dizer, de selecionar, como a gente já falado, né? A gente selecionou, é a palavra correta, mas a gente deu essa liberdade para os estudantes. Então é isso, galera. Hoje a gente teve um episódio focado no processo de construção e de desenvolvimento do jogo, feito pelos nossos colegas Davi Simões e Rafael Pereira, em parceria com seus estudantes, que foi o jogo de RPG, né, intitulado sobre, né, o 2 de julho, essa questão, jogo de cartas do 2 de julho, e, no geral, eles trouxeram aqui aspectos sobre a participação colaborativa, os desafios, como foi, a motivação, a idealização desse processo, e a gente espera que isso, de alguma forma, tenha mobilizado vocês a pesquisarem e a buscarem mais conhecimento a respeito desse modelo, ou então dessa proposta de construção e utilização de jogos, sejam eles de tabuleiro, de cartas, digitais, entre outros gêneros e tipos, dentro da sala de aula. Fora isso, eu acredito que, apesar de todos esses problemas, a eu vejo cada vez mais professores querendo utilizar jogos para os estudantes, não só na matéria de história, mas também de outras disciplinas, como, né, biologia, por exemplo, matemática, que os jogos abrem esse potencial para que os estudantes aprendam de outras formas, além das formas clássicas, né, como a famosa aula expositiva, que é o que a gente mais costuma falar e que às vezes cansa um pouquinho. Então, seria bom ter uma variedade e os jogos abrem esse caminho. Então, no geral, o episódio de hoje teve como proposta compreender e avaliar a construção de um jogo educativo no ambiente escolar, tendo como participação os próprios estudantes. E a partir dessa discussão que a gente teve hoje, a gente quer que vocês deixem aqui nos comentários qual para vocês o que vocês perceberam de dificuldades e impactos da produção desses jogos em aulas de história. A gente quer ver o comentário de vocês aqui. Também sintam-se livres para trazer outras opiniões, outras argumentações ou dúvidas que vocês querem saber, que a gente vai respondendo aqui embaixo. Então, a gente vai se despedindo mais uma vez de vocês, lembrando que amanhã a gente vai ter mais um episódio e vai ser o episódio final. A gente quer a participação de cada um de vocês nesse episódio. O episódio vai ser uma revisão e conclusão sobre todos os aspectos que a gente trabalhou desde o primeiro episódio até esse último quarto episódio. Então, contamos com a presença de todos. E Davi, Rafael, vocês gostariam de trazer alguma consideração para que fechar esse momento? Só agradecer mesmo mais uma vez, mais um vídeo, mais uma batalha vencida, né? E fiquei muito feliz de poder apresentar o projeto que foi desenvolvido por mim e Rafael, em relação às dificuldades, em relação a como a gente se desenvolveu, para servir até de inspiração para os outros estudantes de residência pedagógica, caso queiram seguir esse caminho de produção de algum jogo, ou também de professores, de quebrar justamente essa questão da sala mecanizada, da sala que os alunos não aguentam mais, e trazer uma nova ferramenta de ensino para os seus estudantes, e que é uma participação ativa deles, né? Então é muito interessante trazer também, claro, a parte boa, mas também a parte de dificuldades, a parte dos pedregulhos que a gente vai enfrentar pelo caminho, mas que no fim da jornada vale muito a pena. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado mais desse episódio aí. E é isso, né? Faço minhas palavras aí, Davi, né? Agradecer a todo mundo aí pela paciência de estar ouvindo a gente para falar sobre esse nosso projeto, né? Nosso bebê, né? Que foi desenvolvido com muita força de vontade, né? Então, e é isso, né? E também o foco principal é que, assim como a gente conseguiu criar esse projeto, ele também pode, qualquer pessoa pode criar, qualquer pessoa pode fazer. Claro, você tem que ter o conhecimento, você tem que estudar, você tem que ter as noções para poder fazer esse desenvolvimento.
Mas, assim, não é algo impossível. Então, é isso que também a gente quer repassar para todos. Você não precisa ser um professor de história, você não precisa ser um professor, mas você pode fazer também a sua história de RPG, seu jogo de cartas, né, com temática histórica sem problema nenhum. Então, é o nosso foco aqui, tentar trazer também essa possibilidade para que isso sirva de inspiração a todos que queiram seguir por esse ramo, né? E é claro, quem for seguir, que também seja próspero, né, em seus objetivos. Então é isso, agradecer mais uma vez, muito obrigado a todos nos ouvindo, mais uma vez, caso tenham dúvidas, caso vocês queiram saber mais alguma informação, joguem aí nos comentários, né? Vamos ter todo o prazer de responder a todo mundo que esteja é, com dúvidas ou qualquer tipo de informação, caso queira agregar com informações também, com, é, com temas, com livros, com artigos, com o que for, que vocês puderem também nos ajudar, também é muito bem-vindo. Então é isso, nos vemos no último capítulo, né? E é claro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Então é isso, galera. Agradecemos a participação e a presença de todos vocês. O Historiando Games fica por aqui, mas em breve nós estamos de volta. Valeu!